Volta para falar mais sobre homossexualidade e espiritismo. E lembrando que o espiritismo não é contra a homossexualidade. O espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O centro espírita nunca impõe ensinamentos. Todo homossexual é digno do nosso maior respeito. A homossexualidade não é uma doença. Deus ama a todos nós da mesma maneira. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar-nos a nós mesmos, amar ao próximo, amar-nos uns aos outros, perdoar 70 vezes 7 nossos irmãos, amar nossos inimigos, não julgar para não sermos julgados. E é plantando que a gente colhe. Então, o que a gente anda plantando por aí, não é? Então, para começar nosso assunto de hoje, a gente vai falar sobre o livro Em Busca da Verdade, uma psicografia de Divaldo Franco, no qual ele fala sobre identificando o inconsciente. Como é que a gente faz isso, né? E aí, Divaldo, na psicografia, ele diz o seguinte: a nossa abordagem a respeito do inconsciente, no presente item, refere-se ao coletivo e não ao individual, onde se encontram os mais antigos arquétipos e se sediam inúmeras emoções, como o medo, a angústia, a ansiedade, a vida e a morte. Esse inconsciente encontra-se nas camadas mais profundas da psique, constituindo-se os arquivos mais significativos e duradouros de que se tem notícias. Abarcando o conhecimento geral dos acontecimentos do passado, responde por inúmeros conflitos que assaltam a criatura humana, revelando-se especialmente nos sonhos repetitivos, simbólicos e representativos de figuras ou fatos mitológicos, cuja interpretação, além de complexa, constitui um grande desafio. A psicologia analítica, através do seu fundador, nele deposita a existência dos arquétipos, especialmente do self animal, do us, do ego, da persona e psicoide, sendo realmente desconhecido, tendo também um caráter de constructo energético, não localizado, sendo, em últimas palavras, uma hipótese pela imensa dificuldade de demonstrá-lo de maneira concreta. O conceito do inconsciente, de alguma forma, nessa significação, é muito antigo. Do ponto de vista filosófico, desde Plotino, passando por Platão, na Antiguidade, prosseguindo com Leibniz, Goethe e outros pensadores de ontem como da atualidade. A sua observação não pode ser realizada de forma objetiva, mas somente penetrada nas suas estruturas psiquicamente, quando se lhe detecta o essencial. Não pode ser constatado, mas aceito por conclusão, o que também não tem como ser negado. A sua concepção por Jung foi resultado da lógica de que, existindo uma consciência, haveria, por efeito, um inconsciente, qual satélite girando em torno de um foco central. É ele o responsável pelas imposições sobre a consciência, comandando-a quase, assim dando lugar à existência dos arquétipos, que são as suas seguras manifestações. Enquanto a consciência é apenas uma pequena parte da realidade, ele é a quase totalidade na orientação do ser humano. Numa análise moderna, tendo por alicerce os conceitos reencarnacionistas, pode-se afirmar que essas fixações, que pertenceriam aos tempos passados, também resultam de experiências que foram vividas pelo self nas épocas e situações, nos povos e culturas que têm arquivados e periodicamente expressa. Como o self tem a sua realidade além tempo, é mortal no corpo e imortal após, ou antes do corpo. Ele que preserva os acontecimentos em que esteve envolvido, mantendo uma camada de
ouvido de esquecimento em cada renascimento, no entanto, portadora de recursos libertadores das impressões mais fortes, que nele se apresentam como conflitos e perplexidades, distúrbios de conduta, estados fóbicos, mas também afetividade, idealismo, significação, etc. Nos processos psicoterapêuticos de regressão de memória a existências passadas, por exemplo, ressumam desses arquivos as vivências perturbadoras, os fatos causadores de traumas e os de sofrimentos que, após a catarse e o diálogo saudável entre o paciente e o especialista, se diluem, libertando a consciência do objeto de desequilíbrio. O inverso também é verdadeiro porque o arquivo em si mesmo é neutro. Existem gráficos edificantes, realizações enobrecedoras que ficaram interrompidas com a morte, anseios não realizados, porém de vital importância para o ser e sua realidade. Essas imagens primordiais, conforme as denominou Jung no começo de suas investigações, possuem grande força de expressão porque umas são lembranças doridas, recalcadas e impedidas de manifestar-se por atentatórias aos valores éticos aceitos, dando lugar a inquietações e sofrimentos. Outras, por sua vez, são também imperiosas pelas propostas de dignificação e de ações que constroem o bem interior e ajudam no desenvolvimento da comunidade humana. Na abrangência do conceito reencarnacionista e todo o seu conteúdo de lembranças arquivadas, mas não mortas, a existência atual de cada indivíduo é sempre o somatório daquelas vivências que necessitam de liberação. Não poucas reaparecem como tendências e aptidões guiando o self e o ego, que também lhes sofrem as influências, conforme a natureza de cada fato que representam. Nos sonhos e através da imaginação ativa, consegue-se encontrar os símbolos representativos que, em se tornando conscientes, liberam o indivíduo da sua incidência e da ação morbosa da representação onírica portadora de conflitos. Examine-se, por exemplo, a questão da homossexualidade, que tem raízes em múltiplas vivências do self, ora num como no outro corpo anatomicamente masculino ou feminino, preservando as emoções de um como do outro equipamento. Por outro lado, a culpa, o pavor, a timidez, que tem raízes próximas a partir da vida intrauterina, consciente individual. Procedem quase sempre de atitudes indignas que foram praticadas em existências transatas, passando ignoradas por todas as pessoas, menos por seu autor, que os transferiu na condição de conflito de uma para outra existência corporal. As tendências para o bem, o bom, o belo, o santo, em pessoas de procedência humílima, nascidas em situações deploráveis, com ascendentes genéticos perniciosos ou incapazes de produzir seres bem equipados para a vida, apresentando gênios, heróis e missionários de diversos tipos que se tornam promotores da humanidade pelos seus exemplos, sua dedicação ao ideal que esposam, seus sacrifícios homéricos em clima de felicidade merecem reflexões mais profundas. A proposta da reencarnação torna-se pelo menos uma possibilidade a considerar, qual ocorre nos fenômenos da simpatia, da antipatia, em muitos casos de sincronicidade, de premonição, nos sonhos proféticos. Tenham-se em mente os indivíduos belicosos que descendem de famílias pacíficas, assim como os privilegiados pela capacidade de adquirir e multiplicar conhecimentos, habilidades, expressões de sabedoria e de arte, de tecnologia e de pensamento, com antecedentes, indivíduos broncos, serão, senão incapazes alguns, e se verificarão evidências de vidas antes da vida. Estudem-se em comparação sincrônica as vidas de Alexandre Magno, Júlio César e de Napoleão Bonaparte e se encontrará o mesmo self ambicioso, conquistador,
inquieto, modificando as estruturas geográficas e históricas da humanidade. Por outro lado, examinem-se as vidas de Hipócrates, de Paracelso e de Samuel Hahnemann na luta sacrificial em favor da saúde e se poderá encontrar o self missionário, trabalhando a ciência médica, modernizando o conhecimento num processo progressista com destino de abnegação e serviço proporcionadores do equilíbrio psicofísico e do bem-estar. Graças aos seus contributos, as doenças passaram a merecer cuidados e providências curativas, tornando a existência mais apetecível e menos sofrida. Há um encadeamento interno em todos os fenômenos da natureza, desde a formação das primeiras moléculas, suas aglutinações e complexidades, até a transcendência do ser, da vida, de todas as ocorrências. A visão do caos como caos é incorreta, em razão de nele haver algum tipo de ordem, de determinismo, de programação. O ser humano é imanente e é transcendente. À medida que o seu superconsciente mantém as ainda não detectadas possibilidades de sintonia com o divino, registrando o psiquismo da vida, o inconsciente individual preserva as experiências da atual jornada, enquanto o coletivo arquiva as lembranças de todas as vivências pretéritas. Os exercícios de meditação, os treinamentos da yoga, as leituras edificantes com as consequentes fixações e reflexões, a oração bem direcionada e frequente constituem mecanismos seguros de penetração no inconsciente, nele diluindo impressões infelizes, estimulando lembranças honoráveis, enquanto se abrem as comportas do superconsciente para a captação das forças sublimes da paternidade divina. Sem dúvida, vive-se mais sob a ação dos fenômenos automáticos, das imposições do inconsciente, em face da necessidade de liberação dos fatores de perturbação que necessitam da catarse liberadora a benefício da lucidez e plenitude do self, da aceitação da sombra, da harmonia do anima us, ou anima us, rumando-se em direção da felicidade. Afirmava Sêneca, o sofrimento faz mal, mas não é um mal. A existência do sofrimento radica-se nas ações inescrupulosas praticadas pelo espírito, dando lugar à culpa e, por consequência, aos efeitos morais dela defluentes, nos atentados aos códigos de harmonia que vigem no universo. Na impossibilidade de se evitar o mal, porque é um efeito, por não se poder retroceder no tempo, a fim de impedir-lhe a causa, tem-se, pelo menos, o dever de utilizar-lhe a ocorrência em proveito da aprendizagem pessoal, a fim de mudar-se o comportamento, de selecionar-se o melhor método para a produção da harmonia e do bem-estar, portanto, da felicidade a que se aspira. Todos anelam e lutam pela conquista da felicidade, quase desconhecida pelo inconsciente, mesmo quando se impondo sofrimentos na expectativa das sensações posteriores que representam alegria e serenidade. Nessa visão, a felicidade tem um aspecto masoquista que deve ser evitado, porque o prazer não pode estruturar-se primeiro no desconforto como propiciatório àquela. Em sânscrito existe a palavra sukha, tendo como significado um estado de harmonia, de nirvana, que liberta da ignorância da verdade, abrindo espaço para a sabedoria, para o entendimento das leis geradoras de equilíbrio e de plenitude. Enquanto o inconsciente permaneça ignorado pelo ego, que se atribua a capacidade de impor-se ao self, na tormentosa ambição de poder e do prazer, do poder e do prazer serão liberadas as impressões destrutivas, porque tormentosas, insustentáveis. É impositivo, primordial para a saúde, a penetração do ser consciente nos arquivos do inconsciente, equipado, no entanto, de entendimento e de valor moral, a fim de auto-enfrentar-se, não permitindo o surgimento de conflitos pelo descobrir-se como realmente se é e não conforme se pensa ou se projeta para o mundo exterior. A psicologia espírita, utilizando-se do paradigma da imortalidade para explicar o ser real em
e todas as suas mazelas e grandezas, propõe o esforço bem direcionado pelo bem fazer, pelo fazer-se bem, na utilização do amor, da compaixão, da benevolência em relação a todos e a si mesmo, que são recursos valiosos para a integração do eixo ego-self, a conquista de Sukha. Não se trata aqui de fazer o bem para ganhar o céu, ou de praticar-se a caridade para lograr-se a salvação. Céu e salvação encontram-se íncitos no ato de realizar o melhor em favor de si mesmo e do seu próximo. Isto porque a satisfação com que se administram os valores de bondade, de ternura, distribuindo-se alegria e generosidade, já constitui a almejada felicidade. Feliz, portanto, é todo aquele que reparte com prazer, multiplicando os talentos com que foi enriquecido pelo Senhor da vida, despertando do letargo para voltar para casa, retornando do país longínquo, mesmo que algo destroçado, abrindo-se à aceitação do amor do pai, sempre generoso, e do irmão mais velho, que se encontra no inconsciente, em forma de mágoas e reservas, desconfianças e insatisfações em relação ao herói de volta. Desse modo, liberar o irmão mais velho do ressentimento e da insegurança que lhe são habituais em relação aos propósitos do outro filho de seu pai, que somente agora descobriu a aventura e está trabalhando para anular o passado, sublimar as lembranças do inconsciente, transferindo para a consciência e avançando na direção do superconsciente, onde foram depositados os talentos que se estão multiplicando. Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, dá sua curtida, deixa o seu feedback para a gente poder saber como é que está sendo o nosso trabalho. Se você tem dúvidas a respeito desse conteúdo, escreva suas dúvidas nos comentários, porque a sua dúvida pode ser a minha, pode ser dos nossos amigos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a gente tem um canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Compartilhe essa mensagem se você acha interessante, se tem pessoas que interessam-se pelo mesmo assunto que você. A gente fica por aqui, eu desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.